Olá, concurseiro, vamos para o último bloco da resolução das questões de estatística da Polícia Federal, concurso realizado aí para escrivão pela CESP e Sebrasp no ano de 2018. Bom, então a questão de número 48 trazia então uma questão de teste de hipóteses, onde queríamos testar uma média de uma distribuição normal. E temos então aqui a hipótese nula contra a hipótese alternativa. E a questão afirmava que, adotando-se o nível de significância de 1%, não haveria evidências estatísticas contra H0. Bem, portanto, temos aqui, queremos testar estas hipóteses. A nossa estatística de teste será, então, a média amostral menos a média populacional sobre o desvio padrão. Essa informação vem de que a média amostral segue uma distribuição normal com a mesma média populacional e o desvio da população dividido, então, raiz de n. Bem, aqui temos, então, essa estatística padronizada. Segue-se imediatamente que ela seguirá uma distribuição normal padrão. A regra de rejeição diz então, que rejeitamos H0, C e somente C. Essa estatística de teste é maior que Z 1%. Veja que o enunciado forneceu a probabilidade de Z ser maior do que 2. Isso é 2,5%. E isso significa particularmente que a nossa região de rejeição, será um valor Z acima de 2. Então, temos que esse valor crítico para a comparação da estatística de teste é um valor maior do que 2. Bom, com isso, veja que o enunciado forneceu uma média amostral igual a 10 para uma população, por uma amostra de tamanho 100. Substituindo os valores nessa estatística, obtemos então 1,667, que é menor do que o nosso valor crítico, uma vez que o nosso valor crítico será maior do que 2, conforme vimos na figura acima. Conclusão: não rejeitamos a hipótese nula, e isso significa que não há evidência contra H0, considerando o nível de significância de 1%. Temos aí, então, o item correto da prova de escrivão da Polícia Federal. Bom, vamos então para a questão de número 49. Bom, tínhamos lá então a informação de que a expressão 10 dias mais ou menos 6 dias, corresponde a um intervalo de confiança de 95% para a média populacional. Veja então que, para obter um intervalo de confiança para a média, a estatística x barra menos a média sobre o seu desvio padrão é um pivô para o parâmetro da média. Ora, o que é um pivô? É uma estatística cuja distribuição não depende do parâmetro, nesse caso não depende da média M. Vimos nos slides anteriores que x barra menos m sobre 3 sobre raiz de n é uma distribuição normal padrão. Então, queremos obter um intervalo de confiança com um coeficiente de confiança de 1 menos gama. Podemos, então, escrever que a probabilidade dessa estatística está entre menos Zα sobre 2 e Zα sobre 2 é exatamente 1 menos gama. Com isso, podemos aqui escrever, veja então que faltou aqui um sinal negativo, podemos escrever, isolando M na desigualdade, que o intervalo de confiança para média M é exatamente
a média amostral mais ou menos Z gama sobre 2 vezes 3 sobre raiz de N. Considerando então que o enunciado forneceu Z 2,5 igual a 2, conforme o enunciado, né? Temos que, substituindo a média igual a 10 e N igual a 100 nesse intervalo de confiança, obtemos o valor 10 mais ou menos 2 vezes 3 sobre 10. Isso é equivalente a 10 mais ou menos 0,6 dias. Portanto, temos aí o intervalo de confiança de 95% para a média, que é diferente daquele apresentado no enunciado, né? 10 mais ou menos 6 dias. Portanto, esse item está errado. Bom, temos a última questão desse concurso da Polícia Federal, versava acerca do desvio padrão da média amostral. Conforme nós vimos, o erro padrão é a estimativa do desvio padrão da média amostral. E isso é dado, já que a média é uma distribuição normal com desvio padrão 3 sobre raiz de N, isso é dado por 3 sobre raiz de 100, que é 0,3. Portanto, o desvio padrão, o erro padrão da média amostral foi inferior a 0,5 dias e esse gabarito está correto. Está aí a resolução dessa prova da Polícia Federal. Vimos aqui em 3 aulas 10 questões da Polícia Federal Concurso para Escrivão de 2018. Se você quiser adquirir mais material de estatística, veja aí no enunciado, veja aí, né, na descrição desse vídeo todos os materiais que eu disponibilizo para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.